Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no seu capítulo 12. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pelo pão de cada dia e obrigado, Pai, pelo esse amor incondicional que o Senhor sente por nós, a ponto de dar o teu Filho amado para morrer por nós. Nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra através do teu Santo Espírito, que ele habite em nós e faça morada em nós e ocupe esse templo que te pertence, porque foi comprado com sangue precioso. Nos ajuda a fazer a tua vontade e não a nossa. É que nós te pedimos em nome do nosso único intercessor, nosso advogado, nosso irmão mais velho, o teu Filho amado, Yahushua. Este é o nome dele. E ele que está do teu lado direito, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, o capítulo 12 do livro A Verdade sobre os Anjos, que diz: os anjos desde o cativeiro até João Batista. Daniel e seus 3 companheiros. O amor e o temor do Eterno estavam diante de Daniel, o qual educou e disciplinou todas as suas faculdades para corresponderem o máximo possível ao amoroso cuidado do grande mestre. Consciente de sua responsabilidade para com o Eterno, os 4 jovens hebreus não estavam dispostos a consentir que motivos egoístas e o amor às diversões ocupassem os áureos momentos desta vida. Trabalhavam com coração voluntário e ânimo pronto. Esta não é uma norma tão elevada que não possa ser alcançada por todo cristão. O Eterno requer mais de todo estudante cristão do que o que lhe tem sido dado. Sois espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Fundamentos da Educação Cristã, página 230. Aqueles que procederem como Daniel e seus companheiros terão igualdade à cooperação do Eterno e dos anjos. Manuscript Eliases, volume 4, página 125. Preste atenção no que vai ser dito agora. A fornalha ardente de Nabucodonosor. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no período final da história da terra, o Altíssimo operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar, que foi o nosso Salvador, Yahushua. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos do Eterno. Anjos magníficos em poder os protegerão e em favor deles o Eterno se revelará como o Altíssimo e Soberano sobre todos os deuses. Daniel, capítulo 2, versículo 47. Capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Profetas e Reis, página 513. Nesse período aqui, meus irmãos,
a porta da graça já estará fechada. E nós não morreremos. Nenhum santo morrerá. Mas até antes do fechamento da porta da graça, os mártires morrerão. Mas após o fechamento da porta da graça, haverá uma perseguição como nunca houve, mas nenhum santo morrerá. A festa de Belsassar. Enquanto se achava aquela noite em meio à idólatra festa, repentinamente a face do rei se torna pálida e ele parece paralisado de terror. Eis que uma não humana mão traça caracteres sobre a parede à sua frente. Os fanfarrões discernem a curiosa e, para eles, ininteligível escrita. A enorme alegria se apaga e doloroso silêncio cai sobre a multidão. Os pensamentos do rei o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Daniel, capítulo 5, versículo 6. Tremendo, alarmado, ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino terceiro dominador. Daniel, capítulo 5, versículo 7. Mas aqueles homens eram tão incapazes de interpretar os místicos caracteres traçados pela mão do anjo de Yahweh, nosso Pai Celestial, quando haviam sido de fazê-lo em relação ao sono de Nabucodonosor. Review in Herald, 8 de fevereiro de 1881. Houve uma testemunha no palácio de Belsassar durante aquela festa. O anjo ali presente traçou os caracteres sobre a parede do palácio. Daniel na cova dos leões. Daniel orava ao Altíssimo 3 vezes ao dia, a mesma quantidade de vezes que o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, nosso intercessor, Yahushua, orava também, 3 vezes ao dia. Satanás se torna irado ao som da fervorosa prece, pois sabe que será derrotado. Daniel era o preferido acima de presidentes e príncipes, pois nele havia um espírito excelente. Anjos caídos temiam que sua influência pudesse enfraquecer o controle que eles exerciam sobre os príncipes do reino. A acusadora multidão de anjos maus despertou a inveja e ciúmes dos presidentes e príncipes, de modo que passaram a vigiar atentamente a Daniel, esperando encontrar alguma ocasião de situá-lo mal num relatório ao rei. Porém, fracassaram. Então aqueles agentes do mal intentaram destruí-lo a partir de sua fidelidade a Yahweh. Anjos maus estabeleceram o plano e eles se apressaram em colocá-lo em prática. O rei ignorava os sutis propósitos maus intentados contra Daniel. Então assim, meu irmão, como é que isso funciona? Os espíritos ruins, eles entram nas pessoas que não estão ligados à videira, ao nosso Salvador e ao nosso Pai Celestial, são totalmente vulneráveis e eles induzem as pessoas a praticar o mal. São que nem marionetes. Por isso que nós temos que pedir o Espírito Santo todos os dias, para que não sejamos usados por eles, e sim pelo Espírito Santo. Mesmo depois de conhecer plenamente o decreto do rei, Daniel prosseguiu ajoelhando-se diante do Altíssimo
com as janelas abertas. Considerava as súplicas a Iarro suficientemente importantes a ponto de sacrificar sua vida, do que abrir mão delas. Por causa de suas preces ao Eterno, foi ele atirado na cova dos leões. Anjos maus realizaram até esse ponto o seu propósito. Entretanto, Daniel prosseguiu orando, mesmo na cova dos leões. Porventura, o Altíssimo se esqueceu dele? Oh, não! Yahushua, o poderoso comandante dos exércitos do céu, o Filho do Altíssimo, enviou o seu anjo para fechar a boca dos famintos leões, de modo que não pudessem ferir o suplicante homem do Altíssimo. E assim tudo permaneceu em paz naquele terrível fosso. O rei testemunhou sua preservação e o fez sair com honras. Satanás e seus anjos foram derrotados e se iraram. Os agentes que Satanás utilizara foram condenados a perecer de maneira terrível que eles haviam destinado a Daniel, ou seja, foram colocados na cova dos leões. Espiritual GIFs, volume 4, páginas 85 e 86. Gabriel é enviado para explicar a visão de Daniel 8. Pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias de Isaías e Jeremias e buscando o Eterno a fim de compreender os tempos, foi-lhe dada uma série de visões concernentes ao surgimento e queda de reinos. Com a primeira visão, segundo se achava registrada no 7º capítulo do livro de Daniel. Foi-lhe dado a interpretação, mas nem tudo ficou claro para o profeta. Os meus pensamentos muito me espantavam. Ele escreveu de sua experiência nesse tempo e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Daniel, capítulo 7, versículo 28. Mediante outra visão, foi derramada luz adicional sobre os acontecimentos do futuro, e foi ao final desta visão que Daniel ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão? Daniel, capítulo 8, versículo 13. A resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Essa passagem aqui das 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e o tempo seria até 1844, onde o nosso Salvador passou do santuário celestial, do lugar santo para o lugar santíssimo. Encheu-o de perplexidade. Fervorosamente procurou entender o significado da visão. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro como preditos por Jeremias, para com os 2.300 anos que nessa visão ouvira o visitante declarar que mediariam até a purificação do santuário. O anjo Gabriel lhe deu uma interpretação parcial, mas quando o profeta ouviu as palavras, só daqui a muitos dias se cumprirá. Daniel, capítulo 8, versículo 26. Ele desmaiou. Levando ainda o fardo pelo bem de Israel, Daniel estudou de novo as profecias de Jeremias. Elas eram muito claras. Com fé fundada na segura palavra da profecia, Daniel pleiteou do Altíssimo o imediato cumprimento dessas promessas. Profetas e Reis, páginas 553 até 555.
À medida que a oração de Daniel avança, o anjo Gabriel voa rapidamente desde as cortes celestiais para assegurar ao profeta que suas orações haviam sido ouvidas e atendidas. Este poderoso anjo foi comissionado para dar sabedoria e compreensão a Daniel, para abrir diante dele os mistérios de eras futuras. Assim, enquanto buscava sinceramente conhecer e compreender a verdade, Daniel foi posto em comunhão com o mensageiro delegado pelo céu. Review and Herald, 8 de fevereiro de 1881. Até mesmo de encerrar sua súplica diante do Eterno, Daniel recebeu novamente a visita de Gabriel, que veio para focalizar a atenção do profeta na visão de que ele tivera antes da queda de Babilônia e da morte de Belsazar. O anjo detalhou, então, o período das 70 semanas. Review and Herald, 21 de março de 1907. A luta pelo controle sobre os reis da Pérsia. Os agentes celestiais necessitam lutar contra obstáculos antes de, ao devido tempo, poderem cumprir o propósito do Eterno. O rei da Pérsia estava sob o domínio do mais poderoso dentre os anjos maus. Recusava-se, conforme fizera Faraó, a obedecer à palavra do Altíssimo, ou seja, ele estava sendo usado pelo próprio Satanás. Gabriel declarou que Satanás se lhe havia oposto durante 21 dias em suas acusações contra os judeus, mas Miguel veio em seu auxílio e então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo sem ação os poderes do mal e oferecendo bons conselhos em lugar dos maus. Ciro, o rei persa, resistira durante 21 dias às impressões do Espírito do Eterno, enquanto Daniel jejuava e orava. Entretanto, o príncipe do céu, o arcanjo Miguel, esse é o nome de guerra do nosso Salvador. Tanto que está aqui, príncipe do céu, P maiúsculo, né? O arcanjo Miguel, o M maiúsculo, tá? Então, esse é o nome de guerra. Lembre-se que houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos, ou seja, nosso Salvador e seus anjos pelejaram contra Lúcifer. Tá? Então, é o nome de guerra do nosso Salvador. Yahushua é Miguel. Então, o príncipe do céu, o arcanjo Miguel, foi enviado para modificar o coração do obstinado rei, de modo a tomar uma decisão que respondesse à oração de Daniel. Review and Herald, 8 de fevereiro de 1881. Vocês entenderam aqui como anjos são espíritos? Tem anjos bons e anjos maus. Então, esses anjos que são espíritos, eles usam as pessoas. Então, nós temos que blindar esse templo para que nenhum espírito ruim entre nele. Todos os dias, no pôr do sol, quando termina o dia, orem em seu quarto, a porta fechada, de joelhos e em pensamento, e peçam o Espírito Santo, para que nós possamos começar o dia com ele habitando em nós, e não o espírito ruim. Tá bom? Ninguém menos que o Filho do Eterno, Yahushua, apareceu a Daniel. Sua descrição é semelhante àquela apresentada por João, quando Yahushua lhe apareceu na ilha de Patmos. Nosso Altíssimo vem agora com outro mensageiro celestial para mostrar a Daniel o que ocorreria nos últimos dias. Review and Herald, 8 de fevereiro de 1881. Daniel não conseguiu olhar o rosto do anjo e já não possuía forças. Estas haviam desaparecido. Portanto, o anjo veio até ele e o colocou de joelhos. Ainda assim, não conseguiu contemplar o anjo. Este apresentou-se, então, com aparência humana
Assim o profeta conseguiu suportar a visão. Manuscrito Releases, volume 2, página 343. A vitória foi finalmente obtida e as forças inimigas foram mantidas sem ação todos os dias de Ciro, que reinou 7 anos, e durante todos os dias de seu filho Cambises, que reinou 7 anos e meio. Review and Herald, 5 de dezembro de 1907. O Segundo Templo. O Segundo Templo não igualava o primeiro em magnificência, nem recebeu o toque visível da presença divina. Como no caso do primeiro templo, não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista inundar o santuário recém-erigido. Nenhum fogo desceu do céu para consumir o sacrifício sobre o seu altar. O Shekinah não mais habitava entre os querubins no Santo dos Santos. A arca do propiciatório e as tábuas do testemunho não se encontravam ali. Nenhum sinal do céu tornou conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Yahweh. Profetas e Reis, páginas 596 e 597. Esdras. Os filhos do cativeiro que tinham voltado com Esdras ofereceram holocausto ao Altíssimo de Israel. Esdras, capítulo 8, versículo 35. Como sacrifício pelo pecado e como sinal de seu reconhecimento e ação de graça pela proteção dos santos anjos durante a viagem. Profetas e Reis, página 619. Neemias. Esperava 4 meses por uma oportunidade favorável de apresentar seu pedido ao rei. Durante este tempo, embora o seu coração estivesse carregado de dor, ele procurou mostrar-se alegre na presença real. Nas salas de luxo e esplendor, todos deviam parecer alegres e felizes. A tristeza não devia lançar suas sombras à face de qualquer assistente da realeza. Mas no período de retraimento de Neemias, ocultas da vista dos homens, muitas foram as orações, as confissões, as lágrimas ouvidas e testemunhadas por Yahweh e os anjos. Profetas e Reis, página 630. As visões de Zacarias. Tornei a levantar os meus olhos, diz Zacarias, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo. E outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Yahweh, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Zacarias capítulo 2, versículo de 1 a 5, Review and Herald, 26 de dezembro de 1907. A visão de Josué e o anjo. A cena de Satanás como acusador foi apresentada diante do profeta. Ele diz: Yahweh me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Yahweh, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor ou acusá-lo, né? Zacarias capítulo 3, versículo 1, Review and Herald, 22 de agosto de 1893. Uma ilustração muito viva e impressionante da obra de Satanás e de Cristo e do poder do nosso mediador para vencer o acusador de seu povo é dada na profecia de Zacarias. Em santa visão, o profeta contempla a Josué, o sumo sacerdote vestido de vestes sujas, Zacarias 3:3, diante do anjo do Altíssimo, suplicando a misericórdia de Yahweh
em favor de seu povo, que se acha em profunda aflição. Satanás acha-se à sua mão direita para resistir-lhe. Visto que Israel fora escolhido para preservar na terra o conhecimento de Yahweh, tinham sido eles desde quando vieram a existir como nação, o objeto da inimizade de Satanás, e ele determinara promover sua destruição. Não lhes podia ele fazer mal algum, enquanto fossem obedientes a Yahweh. Por isso, dobrou todo o seu poder e astúcia para os induzir ao pecado. Enganados por suas tentações, haviam transgredido a lei de Yahweh, separando-se assim da fonte de sua força, tendo sido deixados a tornar-se presa de seus inimigos gentios. Foram levados em cativeiro para a Babilônia e ali permaneceram por muitos anos. Entretanto, não foram abandonados pelo Altíssimo, foram-lhes enviados seus profetas com repreensões e advertências. O povo foi desperto para reconhecer sua culpa. Humilharam-se perante Yahweh e a ele volveram com arrependimento verdadeiro. Então o Altíssimo enviou mensagens de animação, declarando que os livraria do cativeiro e os restauraria ao seu favor. Isso era o que Satanás estava resolvido a impedir. Já um remanescente de Israel voltara para a sua terra e Satanás procurara levar as nações pagãs, que eram agentes seus, a destruí-los por completo. O sumo sacerdote Josué não se pode defender nem ao seu povo das acusações de Satanás. Não alega que Israel esteja livre de falta. Em suas vestes sujas, simbolizando os pecados do povo, com os quais ele arca como representante seu. Está ele perante o anjo, confessando a falta deles, mas ao mesmo tempo alegando seu arrependimento e humilhação, confiando na misericórdia de um Redentor que perdoa o pecado e com fé suplicando as promessas de Yahweh. Então o anjo, que era o próprio Yahushua, o Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador de seu povo, declarando que Yahweh te repreenda, ó Satanás. Lembra? A mesma repreensão ele fez quando houve a disputa do corpo de Moisés. Então nós não temos que falar, que discutir com Satanás. Nós temos que repreendê-lo em nome de Yahweh. Somente isso. Que Yahweh te repreenda. E assim fez o nosso Salvador. Que Yahweh te repreenda, ó Satanás. Sim, que Yahweh, aquele que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, verso 2. Israel, por muito tempo, permaneceu na fornalha da aflição. Por causa de seus pecados, foram quase consumidos na chama acesa por Satanás e seus agentes, para sua destruição. Mas Yahweh agora se lançara à obra de os salvar. Penitentes e humilhados, como se acham, o compassivo Salvador não abandona seu povo ao cruel poder dos pagãos. Depois de aceita a intercessão de Josué, é dado a ordem: tirai-lhes as vestes sujas, e o anjo declara a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e os vestiram com trajes próprios. Zacarias capítulo 3, versículos 4 e 5. Foram perdoados os seus próprios pecados e os do povo. Israel vestiu vestes novas, a justiça de Yahushua imputada a eles. Por isso que eu digo das minhas orações: lava-me, Pai, com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Yahushua, que as minhas vestes ficam mais alvas que a neve. A mitra colocada sobre a cabeça de Josué era como a que usavam os sacerdotes e trazia a inscrição: santidade a Yahweh. Isso eu faço nas minhas orações. Santidade a Yahweh.
Iarro, Nova Jerusalém. Escreve na minha testa, escreve na sua testa. Zacarias, capítulo 14, versículo 20, é onde está dizendo santidade a Iarro, significando que, não obstante suas transgressões anteriores, achava-se ele agora habilitado a ministrar perante Iarro em seu santuário. Tá, meu irmão? Só fazer uma observação, você vai olhar aí em Zacarias capítulo 14, verso 20, deve estar na sua Bíblia, santidade ao Senhor. Mas a palavra correta é santidade a Iarro. Senhor, nós tratamos qualquer pessoa mais velha como Senhor. Se você for pegar um dicionário bíblico, você vai botar lá Baal. Quem é Baal? Lá vai estar Senhor. Se você pegar uma Bíblia hebraica, lá você não, o nosso Altíssimo não é tratado como Deus, e nem tampouco o Senhor. Deus, quando se relata nas Sagradas Escrituras, no hebraico, no original, somente se refere aos deuses pagãos ou a Satanás. Então, quando nós formos nos dirigir ao nosso Pai Celestial, é o Eterno, Iarro, o Altíssimo, o Criador, e ao seu Filho. Tem vários, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o Machia, o Ramachia, né? E a Rúshua. Então é isso. Só para deixar essa observação para vocês. Mas pesquisem, faça a pesquisa. Depois de assim o haver solenemente investido da dignidade do sacerdócio, declarou o anjo: assim diz o Iarro dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Linda essa passagem, hein? Seria ele honrado como juiz ou administrador do templo? E de todos os seus serviços deveria andar entre os anjos assistentes? Mesmo nesta vida e no final, unir-se à glorificada multidão ao redor do trono de Iarro. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 170 a 172. Esta palavra de segurança é oferecida a todos os que possuem fé em Iarro. Recebam esta maravilhosa promessa. Não é um ser humano quem está falando. Assim diz Iarro dos exércitos. Assim diz Iarro dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Zacarias capítulo 3, verso 7. Entre os que estão aqui, os exércitos dos inimigos que tentam levar o povo de Iarro à divisão, e os exércitos do céu, milhares e dezenas de milhares de anjos que protegem e guardam o tentado povo de Iarro, animando-os e fortalecendo-os, são estes os que estão aqui. Iarro diz: aos que nele creem, vocês estarão entre estes. Não serão vencidos pelos poderes das trevas. Estarão diante de mim, na presença dos santos anjos, que são enviados para ministrar àqueles que haverão de herdar a salvação. Review and Herald, 30 de abril de 1901. Então, ao seu redor e ao meu redor está cheio de anjos celestiais nos protegendo contra as ciladas do maligno. Amém por isso. A visão do candelabro e das duas oliveiras. Imediatamente após a visão de Zacarias, teve de Josué e do anjo, que ofereceu ao sumo sacerdote
um testemunho pessoal para encorajamento seu e de todo o povo de Jarro, o profeta recebeu outro testemunho pessoal em relação à obra de Zorobabel. Zacarias declara: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Zacarias capítulo 4, versículo de 1 a 3. Review and Herald, 16 de janeiro de 1908. Falei mais e disse-lhe: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E, falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu: são os 2 ungidos que estão diante do Altíssimo Criador de toda a terra. Zacarias capítulo 4, versículos de 11 a 14. Os ungidos que estão diante do Altíssimo Criador de toda a terra mantêm a posição uma vez ortogada a Satanás como querubim cobridor. Por intermédio dos seres santos que circundam seu trono, o Altíssimo mantém constante comunicação com os habitantes da terra. Review and Herald, 20 de julho de 1897. Os anjos no templo de Esther. A decisão do rei Assuero foi obtida mediante uma errônea representação do caráter desse povo. O próprio plano fora inspirado por Satanás, ao qual interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento do eterno vivo. Mas essas conspirações falharam diante do poder dos que são enviados a servir a favor dos homens. Anjos magníficos em poder tiveram a incumbência de proteger o povo de Jarro, e as maquinações de seus adversários recaíram sobre eles próprios, nas suas consequências. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 149 e 150. No dia apontado para a sua destruição, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Esther, capítulo 9, verso 2. Anjos magníficos em poder tinham sido comissionados por Jarro para proteger seu povo, enquanto eles se punham em defesa da sua vida. Esther, capítulo 9, versículo 16. Profetas e Reis, página 602. O pai de João Batista. Zacarias habitava nas montanhas da Judéia. Lucas, capítulo 1, versículo 65. Mas fora a Jerusalém, para ministrar por uma semana no templo, serviço requerido 2 vezes por ano dos sacerdotes de todas as turmas. Achava-se ele diante do altar de ouro, no lugar santo do santuário. De repente, sentiu-se consciente da presença divina. O anjo do Altíssimo Jarro achava-se em pé à direita do altar do incenso. Lucas capítulo 1, versículo 11. A posição do anjo era uma indicação de favor, mas Zacarias não reparou nisso. Por muitos anos, orara pela vinda do Redentor. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. A misericórdia de Jarro, porém, parecia-lhes demasiadamente grande para ele acreditar. Encheu-se de temor e condenação própria. Foi, no entanto, saudado com a alegre promessa: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Lucas capítulo 1, versículos 13 e 18. A pergunta de Zacarias, disse o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante do Eterno, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1, verso 19. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que se devia estender até a vinda de Yahushua, o nosso Salvador. O conhecimento de que o fim deste período estava próximo movera Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Agora, o próprio mensageiro, por meio de quem o profeta fora dado, viera anunciar o seu cumprimento. As palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante do Eterno, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, que é o nome de guerra de Yahushua. Então, só Miguel está à frente, acima dele. Tá bom? Acima de Gabriel. Vosso príncipe, Daniel capítulo 10, versículo 21. De Gabriel diz o Salvador em Apocalipse: Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E a João o anjo declarou: Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse capítulo 22, verso 9. Maravilhoso pensamento que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do filho de Yarro é o escolhido para revelar os desígnios de Yarro a homens pecadores, o desejado de todas as nações, páginas 97 a 99. O trabalho de João Batista foi predito pelo anjo que visitou Zacarias no templo. Disse o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel a Yarro, seu Criador, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Lucas, capítulo 1, versículo 13 e versículos 15 a 17. Review and Herald, 20 de fevereiro de 1900. O anjo Gabriel apresentou orientações especiais aos pais de João no tocante à temperança. Uma lição de reforma e de saúde foi dada por um dos mais exaltados anjos do trono celestial. The Spiritual of Propensity, volume 2, página 43. Em João Batista levantou Yarro, um mensageiro para preparar o caminho de Yahushua, nosso Salvador. Deveria ele apresentar o mundo em um testemunho definido ao reprovar e denunciar o pecado. O anjo dissera, ao anunciar a missão e obra de João, irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Lucas capítulo 1, versículo 17. Review and Herald, 2 de agosto de 1898. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós finalizamos a leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 12. E agradecemos a sua atenção, o seu carinho. Sabemos que não está sendo fácil os tempos que estamos vivendo hoje. Os dias vão piorar, virão outras pragas. Aqueles que andam com o Eterno, fazendo a sua vontade, vocês irão ver a atuação do nosso Salvador agindo em nossas vidas. Nós veremos pessoas adoecendo e morrendo próximo de nós e nós não seremos atingidos.
aqueles que se esforçarem terão direito à árvore da vida. Se esforce, meu irmão, minha irmã, para que você e eu possamos ter direito à salvação. No próximo vídeo, vamos ler sobre o capítulo 13, que fala sobre os anjos durante a encarnação e infância do nosso Salvador. Não é reencarnação, é encarnação. Ele encarnou. Ele já existia em espírito e encarnou, né? Fiquem na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua é o nome dele. É ele que encarnou. Vai ser o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. E não esqueça de pedir o Espírito Santo todos os dias. Ocupem esse templo. Nossa luta é espiritual. Nós somos usados e nem percebemos. Mas com o nosso Pai Celestial, nós não seremos derrotados. Louvado seja o nome de Yahweh. Amém.